Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa segunda oportunidade de fazer parte de um congresso na BDF. É sempre bom a gente retornar numa casa com muitos advogados e aqui encontrar novos e velhos amigos, né? A academia realmente é uma porta de passagem, ela faz-nos transitar entre o mercado e aqueles que idealizam o melhor do mercado, e eu tendo a chance de trabalhar num órgão público de excelência, como a Receita Federal, eu acabo também tendo contato direto com os profissionais do direito. Júlio aqui falou, né, acabou dizendo que já passou como aluno, enfim, mas na verdade o que interessa é a troca de conhecimento, o que me apaixona trazer os desafios, né? Eu cheguei hoje, fui tomar meu cafezinho aqui na frente, sem fazer propaganda, da União. Aí eu sempre leio o pacotinho, não sei se vocês têm essa mania de ler, eu leio. Está escrito assim: encontre novas fronteiras. Eu acho que é para mim mesmo. Eu li o papel, está aqui. E o outro é abrace de verdade. Então, eu, em primeiro lugar, quero abraçar a todos de verdade na mesa. Eu tenho um grande orgulho de estar aqui. E esse tema, regimes aduaneros especiais, quando eu comecei a fazer meu curso de formação, eu vim da área de tributos internos, trabalhava na consultoria, né? Trabalhei na Price, na Arthur Andersen, conheci imposto de renda e fui cair no Comex. Por um acaso, na época, o Dr. Mauro Lopes, que alguns devem conhecer, juiz, eu entrei com uma antecipação de tutela para entrar no curso de formação, porque eu passei, mas não fui chamado, né? E eu advoguei em causa própria. E o doutor Mauro falou: olha, a primeira turma que você tiver, você vai ter que entrar, eu vou te dar a tutela. Eu falei: mas eu queria ir para o imposto de renda. Não posso escolher, a primeira turma. E caiu o Comex, a aduana. Então foram 3 meses intensos no regulamento aduaneiro, e Papai do Céu falou: olha, você não vai para a fronteira distante, você vai ficar no Porto do Rio de Janeiro. E fiquei no Porto do Rio, que é uma coisa rara, né? O fiscal sempre vai para a fronteira. E aí me apaixonei pelo tema, enfim. Eu comecei em 97, em 98 eu já estava começando a falar da matéria. Eu trabalhava onde? Na admissão temporária do Porto. Era um setor pequeno, tinham só 3 fiscais, eram 2 colegas e eu mais novo, 3 meses de receita. E aí houve um desatendimento entre elas e o inspetor falou: você vai ser o supervisor agora. Eu falei: mas como é que eu vou ser supervisor? Não, você vai ser supervisor, com pouca experiência eu vou te orientar. Fica tranquilo aí que você vai ser o supervisor, que não tem muito trabalho. Só que não contaram para ele que abriu o mercado de petróleo. E abriu. E a minha mesinha, que tinham 12 processos por semana, começou a ter 30 por dia. Era admissão temporária de equipamentos de petróleo. Não sei se vocês sabem, antes do repeto ou da admissão econômica, todos os itens de petróleo chegavam no Porto do Rio de Janeiro, faziam um transbordo e iam direto para as plataformas. Não tinha conferência. Era trânsito, chamado DTA3. Isso não existe mais. E a DTA3 acabou naquele dia. Tudo que viesse para o Porto agora tinha que ser conferido e autorizado a entrada sob um regime de admissão temporária. Eu falei: como é que é o negócio? Aí, bom, aí eu fui engolido pelo regime. Aí me apaixonei por isso, comecei a dar minhas palestras em 99, falei com o inspetor: olha, tem muita gente aqui na porta pedindo informação, isso é um curso, então eu vou fazer o curso. E aí fiz o meu primeiro curso em 99 e não parei nunca mais. Fui parar na FGV em 2001, fui para a PUC, enfim, até hoje continuo estudando, fiz o meu mestrado e agora eu estou tendo a chance de estar no julgamento. Até a doutora Andréa está aqui, a minha colega, a delegada, que me abriu essa oportunidade aqui no Rio de Janeiro. Ela resolveu começar a julgar os processos de comércio exterior depois de 18 anos e me deu essa oportunidade de trabalhar em conjunto com ela. E a gente vai aprendendo cada vez mais com esses processos. Eu sou um apaixonado agora, adoro ler um auto. Cada auto é um aprendizado, é fantástico. Teve um planejamento tributário em admissão temporária que o fiscal atirou no que viu e não acertou no que não viu. O que não viu eu levantei 3 da manhã para matar pelo celular. Arrendamento operacional. E não era operacional, era um arrendamento financeiro disfarçado. E o fiscal não viu isso. Só que eu, como julgador, não podia lançar, né? Eu só podia aceitar a multa de 1%. A multa era pesadíssima. Mas, enfim, isso toma a gente. E a minha ideia aqui, nesses 15 minutos, e como lobo mau, né? Olha, eu também sofro na alfândega, tá? Depois eu conto aí no café. Parece que não, mas já. Olha só, e concordo com você, eu fiquei tremendo. E fiscal, mas tudo bem. Enfim, vamos passar então. A primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é um fluxo de uma admissão temporária econômica. Talvez a maioria já conheça, né? O que eu tenho ali? O lado de cá, exterior, no meio, o lobo mau, a alfândega,
e ali a entrada no território nacional. Qual é a ideia? Eu buscar... Essa é uma empresa que existe mesmo na China, ela exporta algum tipo de equipamento. Essa empresa brasileira precisa dessa tecnologia, e aí eu vou completar o que o professor falou ali, né, que importar é importante. Tem um selo, quem faz coleção de selo deve ver esse selo, da década de 70, eu comprei ele em Camboriú, não sei se vocês conhecem essa praia, garoto fui em Camboriú, fazer o que lá? Mas fui. Então eu estava em Camboriú, tinha um selinho assim, exportar é o que importa. Essa expressão nunca mais saiu de mim, acho que por isso que eu virei aduaneiro. Exportar é o que importa. Né? Por quê? Exportar é importante porque é superávit cambial. E se eu exporto, eu preciso importar. Tecnologia, matéria-prima, enfim. É o caso aqui do meu amigo, ele precisa de um ativo, ele não precisa de matéria-prima. Ele não tem esse ativo aqui e ele precisa desse ativo. A questão é, eu posso trazer qualquer tipo de coisa, e como é que eu trago essa coisa para cá? E quanto tempo isso aqui vai permanecer? Então, tem duas perguntas fundamentais antes de uma importação temporária. O que é uma importação temporária? Alguém entra com alguma coisa, essa coisa é destinada à atividade não econômica ou econômica, entra e sai sem sofrer modificação. É muito simples. Entra e sai. Só isso. Só que nessa entrada e saída, se a finalidade for econômica, terás que pagar alguma quinhão tributário. Se for não econômico, vai para o Rock in Rio, por exemplo, Fantasma da Ópera, prática esportiva, teste de equipamento, suspensão total. Agora, se eu pegar um bem para atividade econômica, eu tenho que pagar tributo. A questão é, quais são as finalidades econômicas da admissão temporária? Eu não estou falando aqui agora do repetro. Repetro deriva da admissão temporária. Eu estou falando dela como um todo. A admissão temporária é a mãe do repetro. Essa atividade tem uma finalidade, eu vou discutir rapidamente qual é e que tipo de contrato que embasa. Depois eu volto com o gráfico. Então eu coloquei aqui, eu sei que não podia ser pesado, mas foi, né? E eu tentei fazer logo assim, regime de admissão temporária econômica, finalidades. Primeiro, aquelas que são verdadeiramente aceitas pela legislação, pacificamente. São duas. Serviços a terceiros, ou seja, fazer algo para alguém, e eu sempre boto Lei Complementar 11603, ISSQN, está lá, uma boa dica. O que é fazer? Né? Prestar serviço, intuito personário. Então, se eu tenho uma empresa que limpa a janela e precisa de uma máquina para limpar a janela, eu não posso comprar essa máquina, eu posso, de alguma forma, importá-la, utilizá-la na minha atividade econômica e depois restituí-la ou ficar com ela. Ou seja, qual foi a situação? Gerar renda para a empresa, a oportunidade de gerar emprego aqui dentro, economia, ao mesmo tempo que ele pode se capitalizar para a compra futura. Então, a gente vai chegar isso lá na frente no modelo. Outra situação é uma fábrica propriamente dita, que precisa de bens para a sua produção econômica e quer trazer. Certa feita, eu estava num avião, indo dar aula na FGV em São Paulo, e do meu lado tinha uma senhora muito bem vestida, elegantérrima, e eu perguntei para ela o que ela fazia. Rolou, né? Aquele papinho de avião, né? Meia hora. Eu sou a diretora financeira de uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, fiquei até meio assustado. Falei, nossa, que empresa, né? Responsabilidade. Ela perguntou, o que você faz? Eu falei, caramba, e agora? O que eu falo? Aí eu falei assim, eu sou professor da FGV. Ela sorriu, né? Eu não menti, eu só omiti. Até porque ela está na porta de emergência, a diretora financeira está lá, ó. Se conhecer fiscal, pula fora. Ela não ia saltar, né? Tadinha. Então, para ela não morrer, eu falei que era professor. Dá aula de quê? Tributação, comércio, logística. Você não quer saber. Eu falei, qual foi o problema? 0800, naquela da... Ela assim, aconteceu, é real isso. Ela falou assim, olha, eu ia trazer máquinas e equipamentos para a minha fábrica e a Receita Federal não deixou. Olhei para ela e falei, conheço esse povo, minha filha. Não tem jeito. Não, que você faz aquela, né? Tem que dar aquela, né, Júlio? Lobo mal, né? Mas lobo mal bonzinho. Aí eu falei, mas olha só, você tem advogado? Tem. Então, você pega seu advogado, manda ele estudar regime de admissão temporária econômica. Esse regime vai quebrar esse paradigma. Eu vou falar depois na frente por quê. É possível trazer bens usados em admissão temporária econômica e você gerar renda. E ela ficou feliz da vida, né? Não sei mais o que aconteceu, mas deve ter feito o planejamento dela lá bonitinho. Uma dica soft, baseada justamente nessa situação. Aceitação de um bem que eu vou trazer para o Brasil, a partir dele eu gero bens para a venda. Outra coisa, prestação de serviço é para terceiros. Antigamente não tinha-se terceiros ali. O que aconteceu? O pessoal abusou. Trouxe aeronave em São Paulo, mais de 5 aeronaves, e admissão temporária econômica pagando tributo proporcional. Fingindo que é a Gol, né? A Boeing, aí trazendo equipamento da Boeing para viajar. Mas não. Descobriram que as aeronaves eram usadas em viagens dos diretores para ir a Angra dos Reis, passear. Perdimento nas 5 aeronaves. E aí o regulamento em 2000 falou, ó, acaba com essa história de serviço a terceiros. Então, tem que ser para uma pessoa. O que não entra no Brasil com um pagamento proporcional? Não tem condição de entrar, e aí eu quero já afirmar bem
forte a questão. Locação. Eu não posso pegar um bem para locar. Eu não estou falando do ato de entrar, estou falando do ato de utilizar. Ou seja, eu posso locar um bem, mas eu não posso sublocar o bem. Por quê? Locação não é fazer. Ninguém tem dúvida disso, né? Então não pode, não está previsto na norma. Outra coisa, afretamento a casco nu em admissão temporária, finalidade, ou seja, eu trazer um navio lá fora, casco nu, e sublocar o navio, a casco nu também não é admissão temporária econômica, não tem previsão legal. Aí vai também para uma coisa que eu estou querendo chamar a atenção, principalmente pela IN 1781, que está escrita do Repetro. Se você ler lá, parece que é possível trazer admissão temporária econômica, bens de repetro afretados por tempo determinado. Isso é uma falácia, não pode. Porque afretamento por tempo determinado é um contrato complexo. Então, essa situação eu não posso aplicar aqui no Brasil. Ok, vamos em frente. E outra, comodato, não posso trazer para fazer empréstimo e muito menos para mútuo, né? Porque mútuo é bem fungível. Então, você não pode substituir um por outro, porque a admissão que entra tem cela que sai. Então, esses itens não podem, em nenhuma finalidade, só aquelas duas lá, prestar serviço e produção de bens. Aí eu venho com os contratos. Na primeira parte, eu digo quais são os contratos que me permitem fazer a importação. Aí eu tenho um contrato de empréstimo, ou seja, o estrangeiro lá, o Xing Lang Yuan, me empresta aquele equipamento, ou eu faço arrendamento do tipo operacional. Aí eu estou citando ali a resolução Bacen para ter uma ideia dos contratos, e que a Receita, inclusive, usa como paradigma, e a locação pura e simples, ou a casco nu, para eu aqui utilizar numa prestação de serviço. De serviços. Agora, não entra em admissão temporária como contrato, nenhuma forma, empréstimo de mútuo, tem que ser comodato, porque o mútuo eu vou trocar. Se a admissão temporária tem que voltar ao que saiu, isso não pode ser um bem fungível. O arrendamento mercantil financeiro, porque tem característica de compra e venda, e o regime é sem cobertura cambial, não há compra, não há aquisição definitiva, e no entendimento da Receita, o leasing financeiro, ele é compra e venda. E aí eu volto a falar de novo do afretamento de tempo determinado e por viagem, que conforme falou a ministra Helena Calmon, que é um paradigma para nós, são contratos complexos, você tem serviços e colocação. Então, não é possível, porque na admissão temporária econômica só é possível serviço, não é possível locação, e esse termo, afretamento por tempo determinado, não está no regulamento aduaneiro. Se você for pegar o artigo 373, que basicamente traz tudo isso, ele não prevê o contrato de afretamento. Esse contrato de afretamento está previsto lá no Repetro, está no 461. Repetro, tudo bem, você pode habilitar uma empresa no Repetro para fazer afretamento. Agora, em admissão temporária simples, não pode. Então, isso aí criou celeuma, inclusive eu levei esse assunto para o CARF, houve julgamentos do CARF entendendo que poderiam, eu fui lá e disse, olha, vocês infelizmente julgaram de forma adversa da norma. Leram a IN e não leram o regulamento não permite. Aí eu trago, acho que eu tenho que pular um slide aqui. Ah, está aqui. Eu trago primeiro esse slide aqui. Esse slide é o fluxo daquela primeira importação, aonde a pessoa estava tentando importar. Por que ele importou? Porque em vez de pagar aquele cálculo, deixa eu ver se é aqui mesmo, não, é este, desculpa, a luzinha, está aqui. Em vez de ele pagar o tributo total, uma importação comum, em regime comum, 2.200.000, ele trazendo por 24 meses o mesmo equipamento, ele consegue reduzir para 528 mil. E deixa de pagar 1.672.000. E esse processo ele pode estender, ter prorrogação. Ou seja, ele tem a posse do bem, gera o bem no mercado nacional, ele pode exportar, internar o bem, produto daquela máquina, e depois devolver a máquina. E com isso se tornar um custo compatível com a operação dele e gerar renda. Aí, peraí, volta, desculpa, de novo, aqui pulou o slide. Tá. Aí eu tenho um fluxo de caixa para mostrar o que esse empresário fez. Eu sei que o pessoal de direito não gosta muito de número, mas vou tentar rapidinho. É o seguinte, aqui no primeiro período dele, ele tem uma receita bruta vendendo lá os veículos por 20 milhões, tem um custo de produção, que é a adição de matéria-prima, mão de obra e custos, de 10 milhões, e teve umas despesas operacionais de 2. No final do processo, ele tem uma rentabilidade aí de... Essa conta certa? 10, 20, está errado aqui, 8. Está errado aqui, ó, peguei a conta errada, eu errei na conta. Ainda bem que eu peguei, né? 20, 10, 8 milhões. Isso aí é um a mais aqui, erro de digitação. Então, eu tenho aqui uma renda no segundo período de 35, ele vai prorrogar regime, vai pagar proporcional e vai chegar lá a um lucro final de 20 milhões. Aquele item de 8 milhões, de um certo período, sei lá, 2 anos depois, gerou um caixa para ele também, e ele faz lá um fluxo de caixa positivo. Os números aqui,
é só para ter intuição, ou seja, um bem admitido temporariamente fez com que outros bens fossem vendidos, e isso gerar uma renda. Essa renda fica com a empresa vai decidir o que vai fazer com essa renda. Ou essa renda é distribuída normalmente, com lucros, etc., ou você pode usar na própria aquisição do ativo. Agora sim que eu vou voltar lá. Perdão, mais um pouquinho, aqui. Ou seja, as extinções do regime. Aquela máquina entrou, gerou minha renda, fez o meu fluxo de caixa positivo, eu tenho uma poupança. O que é que eu posso fazer? Devolver a coisa, que é o esperado. Ou então, simplesmente destruir. Esse caso dessa senhora que ia trazer a máquina usada, ela pode trazer a máquina usada. O regulamento aduaneiro diz que a admissão temporária econômica, a licença vai depender dos órgãos de licença. Então, vou fechar 1 minuto, de licença. A portaria SESEX 23/2011 não proíbe a entrada econômica de bens usados no Brasil. E o regime permite o quê? A sua destruição. Ou seja, aquela máquina que ela queria comprar e pagar tributos, ela não conseguia no regime comum, mas numa admissão temporária econômica é possível, é legal, é lícito. E aí, o que vai fazer com a máquina velha? Devolver para o proprietário lá fora? Não. Pega a autorização e destrói essa máquina. Tendo resíduo, valor econômico, em regimes especiais, todos eles você tem que pagar o valor do imposto da sucata. Lógico que esse bem é transferido, o proprietário lá fora mandou sem cobertura cambial, autoriza a posse do bem, você tira as anuências dos órgãos ambientais para destruição e o resíduo que sobrar, o fiscal vai avaliar se tem valor econômico. Se tiver, faz a tributação. A outra situação é usar em outro regime, é possível, é uma saída para um segundo regime especial. E aí, por exemplo, posso pensar em repetro, em coisas do tipo. Fazer a nacionalização, que eu acho mais interessante. Naquele fluxo que eu mostrei, onde eu tinha lá um imposto suspenso de 1 milhão e pouco, eu, por exemplo, posso ter ficado aqui 2 anos, gerei caixa, e com esse caixa eu vou quitar o imposto. Porque aquela DI de admissão temporária é uma DI definitiva já, ela é fato gerador do imposto de exportação. Não é necessário fazer uma segunda admissão temporária, basta pagar o saldo. A única questão que tem aí de fundo é que esse saldo da entrada suspensa até 24 meses depois, a IN determina a sua correção. E já há questionamento no sentido que não deve se pagar essa correção. Qual é a vantagem do regime, então? É poder pagar tributo de forma fracionada, parcelada, geração de caixa, né? E até a facilidade, porque eu não conheço nenhum regime onde você possa parcelar tributo na linha do tempo sem multa. Aqui não tem multa, não tem penalidade. Os regimes especiais, lá no introdutório do regulamento, não se apena em regimes especiais se não descumprir. Não há descumprimento, simplesmente eu estou usando o regime a meu favor. E a nova admissão temporária, que é a possibilidade dessa máquina ser passada por uma segunda pessoa jurídica no Brasil, sem necessidade de reexportá-la para retornar. Havia uma época que uma máquina de admissão temporária teria que ser devolvida ao estrangeiro para voltar ao Brasil. O pessoal dava uma voltinha depois das 200 milhas ou até o Paraguai e voltava. Hoje não precisa fazer isso. A Receita permite a permanência. Só que essa segunda permanência vai gerar uma nova admissão. Bom, desculpa meu tempo, era muita informação, mas era isso que eu tinha que passar. E fica meus contatos. Obrigado pela oportunidade.